Na Igreja Universal eu aprendi sobre a palavra de Deus, sobre o que era o céu e sobre o que era o inferno. Mas eu escolhi o inferno. Que? Calma. Após eu me afastar da igreja, eu comecei a me envolver com diversas amizades do mundo. Eu comecei a sair de casa escondido dos meus pais, eu comecei a beber pinga, eu comecei a baforar lança-perfume e em uma ocasião que eu tive uma discussão com a minha mãe dentro de casa, eu decidi ir embora da minha casa. E lá na comunidade onde eu morava, eu consegui com alguns colegas alugar um barraco no fundo da comunidade, perto de um esgoto, um barraco todo sujo. Para mim sobreviver dentro daquele barraco, eu passei a roubar. Todos os dias o meu pensamento era qual a maldade que eu vou fazer. Só que, porém, através de amizades, de influência, eu conheci o tráfico de drogas. Eu sentia ali no tráfico de drogas como se eu fosse rei, como se eu tivesse poder. Agora eu vou ser feliz de verdade, porque dinheiro não me falta, droga não me falta, só que era um ódio tão grande dentro de mim, uma tristeza tão grande, que parecia que tinha alguém colocando uma faca dentro do meu peito e ficava remoendo aquela faca, mexendo naquela faca. Nessa imagem aqui, podemos ver o meu olhar. Era um olhar vazio, um olhar de tristeza. Esse dia mesmo eu estava usando droga dentro do meu quarto. Nesse dia, estava vindo diversos pensamentos de morte dentro de mim. Eu sempre procurava um escape para preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Então, quando eu completei os meus 17 anos, eu acabei sendo preso. Eu lembro que a minha mãe ela ia me visitar na Fundação Casa e eu olhava no fundo dos olhos da minha mãe e eu falava para ela: mãe, eu sou bandido, eu sou criminoso, eu cresci assim e eu vou morrer assim. A senhora não precisa ter esperança que eu vou mudar. A senhora não precisa ficar esperando eu sair daqui. Se a senhora quiser, não precisa nem vir mais me visitar, porque eu vou sair daqui pior. Eu olhava para ela e falava: mãe, eu vou matar, roubar e destruir. Eu nasci para isso. É isso que eu sou bandido. Na vida do crime, eu tinha um comparsa que era muito mais do que um amigo meu. Ele era o meu primo, que está aqui comigo. Eu não sabia como era. Ele me disse, não, vamos, a gente vai roubar, vai fazer um dinheiro e vai voltar. Então, tudo que eu aprendi inicialmente, o pontapé inicial, foi com ele, para a gente entrar nessa vida. Quer dizer que você fez um discípulo para o crime. Sim, eu fiz um discípulo para o crime. Comecei a levar ele para pontos onde eu roubava. Ele começou a usar droga comigo dentro de casa. Eu comecei a apresentar diversos tipos de droga para ele. Eu via ele como um espelho, como uma referência, né? Ele sempre tomou a atitude primeiro e ele não dependia de ninguém. E aí eu estava um certo dia traficando e de repente me chegou uma notícia. Seu primo foi preso. E dali em diante foi quando eu desvirtuei. Foi quando me apresentaram uma droga chamada K9. Eu não dormia sem essa droga, eu não comia sem essa droga. Eu chegava ao ponto de acordar e a primeira coisa que eu fazia era descer para a biqueira, pensando em usar essa droga. E ali, preso nela, quando eu fui me deparar, eu já estava há 4 meses morando na rua, na Praça da Sé. Depois de um tempo, eu fui solto e a minha mãe, ela me fez um convite. Eu rasguei ali o meu coração. Eu fui totalmente sincero com Deus. Eu falei para Deus: meu Deus, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho vontade de viver. O Senhor disse que era para vir ao Senhor aquele que estava cansado e oprimido. E eu vim ao Senhor. Então eu quero ter esse alívio agora. Tira de mim tudo isso que é ruim e coloca dentro de mim aquilo que é do Senhor. Foi como se um caminhão ele tivesse saído das minhas costas. E eu estava
com uma paz que há muito tempo eu não sentia. Eu recebi o convite de domingo da Última Chance na Igreja Universal. Eu entrei aqui triste, cabisbaixo, com um peso no peito, mas hoje eu estou saindo daqui leve. E realmente nesse dia eu saí leve daquela reunião. E no outro dia eu tomei uma decisão de entregar minha vida para o Senhor Jesus, de me batizar nas águas. E eu fui participando das reuniões, continuei indo na igreja, até que veio a Fogueira Santa de Israel. E eu entendi o que era a Fogueira Santa de Israel, que era vida por vida. Quando eu passei no altar, eu falei para Deus: meu Deus, se o Senhor não me der o teu Espírito, eu vou me afastar. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero ser a tua casa. Então, mora dentro de mim para que nunca mais eu venha me afastar. E naquele altar eu deixei todo o meu passado. Eu deixei o Christopher criminoso, o Christopher ruim, o Christopher que usava droga, que bebia, que roubava, que traficava. Eu falei: Deus, eu sou teu, eu sou todo seu. Eu buscando ali a Deus com todas as minhas forças, o meu tudo, eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Foi um momento mais incrível da minha vida. Deus, eu ouvi a voz de Deus, ouvinte dentro de mim mesmo. Ele falou: eu sou seu pai, creia em mim. E ali eu falei para Deus: meu Deus, eu creio no Senhor. Eu falei: meu Deus, agora sim eu sou teu filho. E me veio uma força sobrenatural. Posso dizer que eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo eu falando para minha mãe na Fundação Casa, olhando no fundo dos olhos dela e dizendo: mãe, eu sou bandido, eu sou criminoso, que eu não ia mudar, ela olhava para mim com os olhos da fé. E ela falava assim: meu filho, você vai dormir com uma mente e vai acordar com outra mente. E realmente aconteceu o que ela estava determinando ali. Eu mudei todas as minhas amizades que eram ruins, deixei para trás. Eu consegui arrumar um emprego, arrumei um trabalho, mudei dentro de casa. Voltei até mesmo a morar com os meus pais. E Deus, ele foi tão misericordioso comigo, porque eu só estava um mês na igreja. Há um mês atrás, o meu pensamento, como eu disse, era matar, roubar e destruir. Agora, com o Espírito Santo, ao invés de matar, eu queria salvar vidas. E ao invés de destruir, eu queria reconstruir. Mas eu continuei com o desejo de roubar. Roubar o quê? Roubar almas do inferno. E a primeira alma que eu queria era a do meu primo, que eu levei ele para o crime. Foi quando ele passou e ia atrás de mim. E teve um determinado dia que ele chegou e eu estava na viela fumando, dormindo lá, jogado. E quando ele me acordou, eu tomei um susto até. E ele falou comigo naquele dia, e eu vi ele falou de Jesus para mim. Então... E eu lembro também que eu falei para você, lembra? Que eu falei assim: rapaz, o diabo tá usando o seu corpo aí. O diabo tá fumando através de você. Tá vendo esse cigarro que você tá fumando aí? É o diabo que tá fumando através de você, lembra? E eu até falei para ele: para com essas ideias aí, porque eu não gostava daquilo, né? Mas realmente foi algo que me ajudou, pastor, a parar. E eu aceitei esse convite e fui. E foi através também de uma reunião que houve uma palavra. Foi até que ele comentou: vinde a mim, né? Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quer dizer que a mesma palavra teve efeito no coração dos dois, na mente dos dois? Sim. No outro dia eu já procurei me batizar nas águas. Eu entendi da importância do Espírito Santo, né? Que ele era quem iria vir para nos dirigir, nos guiar, nos dar os pensamentos do Senhor Jesus. E foi num determinado dia, no dia de Pentecostes, que eu recebi o Espírito Santo. E aquele momento foi maravilhoso. Uma paz, a força, e dali em diante, aquela paz momentânea que eu tinha no mundo, não foi só momentânea. Essa paz eu carrego comigo até os dias de hoje.
E hoje a gente está à disposição de Deus para servir a Deus no altar, ganhando almas. Hoje a gente tem paz de verdade. A gente sabe que não precisa de nada desse mundo, apenas do Senhor Jesus. E quando a pessoa ela se entrega 100% a Deus, ele também se torna 100% para ela. Um dia a gente foi parceiro no crime e hoje a gente é parceiro servindo a Deus.